Ai, Carminha Lins, eu te amo. Do Chibio ver você aqui, Carminha amada. Carminha é uma parceira tão grande, uma amiga querida. Te amo, Carminha. Ana Rosa, que bom. Ó, eu nem sei por onde começar. Talvez eu pudesse começar recitando um poema para poder perder. Pode ser. Pode ser? Com Vou certeza. dizer um desse meu livro, vou dizer um desse meu livro gris aqui. De vez em quando a gente vai ser atrapalhada por meu cachorro, porque ele é um danado, viu? Tá certo. Bob Marley, Ninguém vai amarrar a boquinha do bichinho, deixa ele. tá bom? De vez em quando ele vai perrear. Bobzinho, vovó vai Bob declamar, viu? Marley é ótimo. Fique quieto. Eu vou dizer um poema chamado Empatia. O bem te vi, Bob, parou, Bob. Assim não, deixa a vizinha. É a cadela da vizinha. Vou falar, depois eu declamo. Ó, é o Estão tentando espantar ele da porta aqui, que ele veio querendo pegar a cadela da vizinha. Ai, que Ai, meu ótimo. Deus! Deixe Bob aí à vontade, o bichinho está na casa dele. Eu vou dizer um poema chamado Empatia. O bem te vi que canta na minha janela, sabe do concreto, muros, armadilhas e arames. O bem te vi que canta na minha janela, tem a absoluta certeza do espaço nada dessa cidade que me afoga em imagens de incerteza. O bem te vi que canta na minúscula janela do banheiro. Sabe que eu, sentada neste espaço 1 por 2, tenho uma ausência de ninho tão grande quanto a dele. Eu terminei abrindo esse poema, foi sem querer, mas eu acho que nada é sem querer. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão difícil, que é exatamente esse, a gente está enclausurado. Esse poema, eu fiz ele, eu estava sentado na bacia do banheiro, e um bem-te-vi pousou na janelinha minúscula do banheiro. Mas eu acho que a gente está num momento exatamente desse, em que a gente simplesmente está enclausurado com essa dor enorme, com essa perda, várias perdas, perda de pessoa por Covid, perdas afetivas, perdas de solidão, e nesse momento tão duro que o país está passando. Então, de uma certa forma, a gente está dialogando com bem-te-vis em busca de ninhos, sabe? Acho que é isso. Ligar aqui. É verdade, Cida. A gente tem que, inclusive a poesia é muito importante para um momento desse, assim. Quem não tem esse contato com poesia, experimente, porque até o ato de você ler em voz alta te ajuda com a questão desse controle de respiração. É impressionante como ela trabalha bem no teu organismo. Eu sinto a poesia, ela em mim, como um movimento de respiração. Aqui dentro a gente tem uns ocos que a gente se depara com eles lá na adolescência, e que aí, com o tempo, a gente vai ficar querendo preencher, ou com amor, ou com droga, ou com farra, ou com trabalho demais, e descobre com o tempo que não vai preencher nunca. E a poesia, ela te dá a condição de encher e esvaziar, deixando algo lá dentro desse vazio, sabe? Eu acho que é de extrema importância que a gente se depare ou esteja em contato com a poesia num momento como esse, principalmente um momento em que a gente só aponta a aglomeração do outro e não percebe a nossa transa irresponsável silenciosa. A gente não percebe esses pequenos encontros, se também derem errado, é menos um leito para a gente. É simpatia realmente entre um e o outro. A gente está se deparando com uma coisa muito cruel. E, infelizmente, o mais cruel não é o vírus. Não é. Até nossa bolha, que a gente escuta pessoas que sentam numa esquina de bar para tomar cerveja, para não endoidar, sem pensar que ela pode endoidar muito mais com esse prejuízo. Então, assim, está na hora da gente entrar em contato com essa realidade dura de que não é mais a mesma coisa.
pelo menos por um bom tempo, não vai ser. Ou a gente descobre uma forma nova de viver, ou a gente vai matar uns aos outros. A rua é para quem precisa trabalhar no essencial, né? A gente não precisa estar indo buscar pedido para o governo para deixar os espaços que não são essenciais à sobrevivência abertos, que a gente tem que pedir auxílio e vacina. Então, é isso. Eu, inclusive, quando eu estava ouvindo o papo das meninas, me lembrei da questão do poema de Viviane Mosé, que fala de poema preso, né, que causa esses danos aqui dentro, e nesse momento a gente vai ficar encharcado dessas dores. Né? Hoje, nem eu, nem Bianca estávamos realmente dispostas de alma para estar aqui diante de uma câmera. E eu acredito que muitos de nós aqui, dessas 30 pessoas que estão nos ouvindo. Então, é isso, vamos se encher de poesia e olhar do nosso lado, em vez de o governo, aquilo, o grande, não. Tem um pequeno do lado, tem o amiguinho que está fazendo errado, que tu não precisa passar pano para o teu amigo, né? É isso. Eu não sei se eu queria que tu dissesse algo sobre essa parada mesmo, dessa tua sensação de estar vivenciando isso. Assim, a arte sempre me salva, sabe? O ano passado, eu escrevi um livro em plena pandemia, chamado Estesia. Estesia quer dizer sentir, né? Anestesia é não sentir. Estesia quer dizer sentir. E eu saí da Secretaria da Mulher, porque eu era candidata a vereadora. Aí cheguei em casa, primeiro eu não pude me despedir de ninguém. Eu saí no dia 3 de abril, foi decretado que ninguém podia mais se encontrar e nem fazer reunião no dia 12. Eu não pude me despedir das pessoas, tinha um monte de reunião marcada, eu não fui, porque não podia ir. E eu cheguei em casa e fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma campanha para realizar. 15 dias eu fiquei estatalada, né? Em abril do ano passado. Um período muito parecido com esse que a gente está vivendo, onde os números estavam crescendo. Aí eu gosto muito de escrever haikai, né? Eu queria sempre escrever um livro de haikai formal, metrificado. E eu estava lendo um livro sobre essa construção poética. E aí eu comecei a escrever, porque eu comecei a ver a cidade vazia, e a cidade vazia, porque eu ando com meu cachorrinho de manhã. Aí na cidade vazia eu via o quê? As flores nascendo, os passarinhos aparecendo, isso era lindo. Mas na cidade vazia eu via também o entregador do rap sofrendo pra caramba, o casal se acobertando na marquise com fome, os cachorros com fome. Então é um livro sobre isso, sobre essa dor, a dor dos que ficaram sozinhos na rua e a dor da natureza que se mostra viva quando o homem desaparece. E aí eu fotografava e fazia o poema em 5 sílabas poéticas, 7 sílabas poéticas e 5 sílabas, né? Que é o haikai tradicional. E eu lancei em agosto e, para nossa indignação, bolsominions invadiram a live com grito de comunista, com rajada de violência, rajada de metralhadora, muito tipo desses momentos tão duros que nós estamos vivendo, né? Ou seja, eu era uma mulher comunista, escritora, tudo que fascista não gosta, tudo, tudo que fascista não gosta. Arte, mulher, liberdade, comunista, gente de esquerda, é isso. E aí foi bem duro. E senti o que a gente está sentindo agora, sabe? E eu estou num momento de muito angustiada, porque eu consegui escrever o ano passado. E esse agora, neste ano, eu não estou conseguindo escrever diante de tanta dor. Eu estou meio que estatalada de novo, sabe? Assim, e eu preciso escrever para me desintoxicar,
para me encontrar comigo mesma, para a arte me salvar mais uma vez. Acho que é isso. Eu espero que essa dor traga inspiração, sim, para você conseguir ser salva, né, no meio disso tudo. Lhe traga muita inspiração. Pois é, essa questão da leitura do teu poema. Que tal ler um desses, do teu novo livro? Do que Eu ganhou. vou ler, eu vou ler um trechinho do solo, pode ser? Sim, do Do que solo você para quiser. Vialejo. Isso, é do Solo para Vialejo, que foi o livro vencedor do Jabuti, né, de 2020. É, É eu vou ler um trechinho assim. Eu vou ler um trechinho. Essa parte assim, fala assim, ó. Deixa eu achar aqui, eu tenho aqui. Antônio Bill. Suas lágrimas eram gotas de barro a escorrer na face, mistura de cavalo e homem, suor, sol, espinho e fulor. Fazia carreira na caatinga, pegando reses perdidas, perneiras, gibão, chapéu, peitoral, luvas, botas e bornal. Chamava o gado com o berrante triste, como triste era a sua figura de Quixote, sem um Sancho para alertá-lo do perigo. Entoava aboios com a voz rascante e ressecada de poeira e das pedras pisadas pelo cavalo-homem. Antônio Bill, Antônio Bill, Antônio Bill. Meu cavalo é minhas pernas, meu arreio é meu sustento, meu capote é minha cama, meu perigo é meu sustento. O Guimarães sabia dos aboios, das suas métricas, de seus lamentos e da sua androginia, de adorinizada nos corações de Riobaldos. Meu cavalo é o sustento, meu amor é meu arreio, meu amor é meu capote, minhas pernas é o meu amor é meu assento, meu amor é minha cama, meu amor é meu sustento. Quer falar um pouquinho da construção desse livro? De onde ele Quero. veio essa inspiração? Porque eu achei bem bonito isso, queria ouvir de você. Em vez de ler matérias sobre, sabe? Eu passei um tempão escrevendo esse livro, porque é um livro que é muita emoção, tem muita biografia, tem muita história real, verdadeira. E, ao mesmo tempo, eu tinha que domar essa emoção, porque eu tentei construir o livro com uma estética muito rigorosa. Então, você pega conteúdo e forma para trabalhar junto. Um conteúdo explosivo de memórias suas e coletivas dentro de você, querendo explodir. E, ao mesmo tempo, você tendo que domar esse conteúdo dentro de uma estética, de uma forma. Então, o livro brinca com imagens, brinca com repetições de palavras. O livro é uma grande diáspora ao contrário. É a história de negros e índios e brancos que saem do mar para o sertão, deixando seus rastros musicais, deixando pedaços de suas vidas. E o livro tem bem assim dois personagens, um que é minha eu lírica, que sou eu mesma, falando das minhas memórias, e tem uma outra coisa que é um eu mais distante, que fala das memórias alheias. É um pouco uma mistura do épico e do lírico, sabe? Uma jogada por aí de uma mistura que todo mundo diz que não dá certo. Que o épico conta histórias de um povo ou história de um herói, né? De forma prosaica, de forma narrativa. E o eu lírico é quando você põe seu próprio, e o lírico é quando você põe seu próprio eu na narrativa. Aí eu tentei juntar essas duas coisas, que não são simples de fazer, mas eu acho que terminou dando certo, e foi um grande experimento, porque é uma grande viagem para dentro de mim, para dentro de minhas raízes, para dentro do sertão, para dentro das músicas de Gonzaga, de Jackson, de Robert Johnson,
de Bob Dylan, de Ednaldo Queiroz, para as memórias dos vaqueiros, dos meus 3 irmãos mais velhos. Então, é um livro que eu mergulho inteira dentro de mim mesma e dentro das memórias da minha cidade, do sertão, memórias minhas e memórias alheias, que se tornam minhas, né? Porque eu acho que quando você começa a contar histórias dos outros, elas também se tornam tuas próprias histórias. Aquilo que você aprende com a memória alheia se torna sua memória também, eu acho. Acho que é isso. Que profundidade, né? E resgatar tudo isso. Eu estava até pensando aqui numa pergunta antes e me perdi, justamente quando você estava entrando aí nisso de eu lírico e desse aprofundamento aqui dentro, sabe? Porque a minha relação com a poesia, ela não é definitivamente didática. Se você for me perguntar sobre construção poética, sobre métrica, sobre rima, eu não vou saber disso. Eu também não estou aqui para dizer, para ser Não precisa especialista. saber, não, só precisa sentir. Pois é, então, aí eu acho que é essa a minha ligação direta com ela. E aí, ao mesmo tempo que eu descobri de trazer isso, trabalhar com a poesia, com a declamação, o trabalho é tão intenso em ler as poesias, em tomar emoção para si, para poder botar na voz, que acaba que você também não tem tempo de didaticamente aprender, né? Essa forma de leitura. Por exemplo, eu sou pernambucana, meio paraibana, e eu não sou boa na leitura do cordel, por exemplo. Né? Eu tenho que aprender, que treinar. Eu geralmente digo poesias que não têm rima, e que não tem não é preso a isso que todo mundo idealiza, na maioria das pessoas, toda poesia é rimada, né? Depois é que a gente se depara com outras qualidades de texto, com essa profundidade toda. Aqui no Ternuras, às vezes eu trago, por exemplo, um poeta, às vezes trago um palhaço. E daí o que é que eu penso? Que tudo que é arte que existe, antes dela existir, ela é poesia. Eu penso que o pensar, o construir é a poesia, é a alma, né, das coisas. Então, assim, na política, como é tua inspiração poética, Cida, assim, né? Como é que tu leva a poesia para essa dureza que é vivenciar a política, essa covardia toda que a gente vivencia, sabe? Eu queria saber como é que tu consegue essa dualidade, porque me parece, às vezes, não, o que chega a gente do que é a realidade da política é que ela está sem poesia alguma. E a gente vê pessoas, né? Marielle, você, vê as juntas, a gente vê pessoas que carregam poesia dentro dessa sordidez que é a nossa política. Queria saber se isso te confunde, se isso te deprime, como é essa relação? Oh, primeiro, assim, eu sempre digo que minha poesia tem função social, eu sempre coloco isso o tempo inteiro, porque tem artista que diz, não, eu escrevo por escrever, porque eu pelo meu prazer, não estou nem aí, sabe, querendo saber se alguém entende, deixa de entender. Isso para mim não é assim. Isso para mim, eu tenho que escrever, eu penso em tu, eu penso em quem vai ler, eu quero que quem vai ler entenda. Eu me preocupo, eu me preocupo muito com quem vai ler, eu quero conversar intimamente com o escritor. Eu sou mais poeta para dentro de mim mesma do que até nos livros. Eu me choco com a política igual a você, eu me lasco todinha igual a você, eu tenho as mesmas angústias, mas eu acho que esse espaço é para a gente, porque se a gente não ocupa esses espaços, a desgraceira é muito maior, sabe? Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, porque senão eles ficam na mão só do desmando, da desgraceira. E sempre me perguntam, como é que tu consegue ser poeta e ser política? Porque eu me casei com o Brasil na década de 80, sabe? Na década de 80 eu vivi uma experiência muito forte. Eu fui advogada do
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Palmares. Eu fui advogada do Centro de Defesa de Direitos Humanos da Diocese de Palmares. E eu perdi um filho grávida de 7 meses por uma perseguição e depois mataram meu companheiro. Naquele dia eu casei com o Brasil, sabe? E tem certos casamentos que não se apartam mais nunca. E aí eu casei com a luta. De lá para cá, onde eu estou na luta. Na luta dos direitos humanos, na luta das mulheres, na luta ambiental, na luta de trabalhadores e trabalhadoras. Assim, fizeram com ele o que fizeram com Marielle, só isso. Era um homem negro, um filho de trabalhador rural. Só que nós incomodávamos profundamente, porque a gente tinha um programa de rádio, eu conseguia ganhar as ações trabalhistas e começamos a fazer uma coisa que era tirar os trabalhadores para fora, esconder, e eles não eram mortos. E ao fazer isso, você quer parar um pouquinho? Se eu quero parar, não, eu quero ouvir você. Se você está sentindo a vontade de conversar agora, nesse momento, está dizendo isso, porque por mim não, por mim você continua. Quero parar, não. Tá. É porque Aí, assim, essa história eu me identifico muito, né? Eu também tive um marido assassinado, então, e também era negro. Não foi por política, mas a violência urbana e a violência nas comunidades é culpa da política. Sim. Pode continuar, por favor. Eu quero entrar em contato com isso, sim. não você está triste, eu vou lhe dizer um poema para lhe acalantar. Oh, que delícia! Quero ver. Depois eu digo um seu, quero ler aqui também. Ah, deixa eu ver aqui o que é que eu vou te dizer. Ah, eu vou dizer um poema bem fofo. Fofo assim, nunca escrevo poema fofo. Minha poesia é muito pesada. Pesada não, ela é dura, ela é espinha, né? Mas esse é bem bacaninha, é porque você está precisando, e ele é só cheio de sons. Pronto, ele é escrito em 7 sílabas. E ele é cheio de sons, vou dizer para você. É uma visão que eu tive do mar, e, e de uma mulher, que é assim: vai o vento, o sol, a aurora, vai no breu, o azul agora, mar de pedra e amaranto. Vai na brisa, o acalanto, vai na tarde, o mesmo manto, mar de pedra, mundo afora. Vai na chuva, a moça flora, vai no barco, a dor de outrora, mar de pedra, sal e pranto. Mar de amor e desencanto, vai na água, o teu quebranto, vai na água e vai embora. Que coisa linda, meu Deus! Que sensibilidade. Acalantar seu coração, viu? É, a poesia acalanta, né, Cida? Que coisa interessante isso tudo. É muito mesmo. Eu tenho vivenciado muita coisa bonita por aí. Acalanta, eu acho. Agora, digo logo, assim, prontidão. Todo programa de ternuras, eu acho que é raro eu não chorar, viu? Eu me emociono sempre, não Ah, eu é? estava preocupada. Não foi por Eu estava causa... preocupada, porque sem querer eu mexi numa ferida sua, sem querer. Porque como a Sabe? minha é uma ferida, mas já faz tanto tempo que eu faço 20 anos de terapia que eu passei mais de 20 anos sem conseguir falar. Aí, de 5 anos para cá, eu consigo falar sobre isso. Ai, deve E estar... ao falar sobre isso, eu vou melhorando, entendeu? Sim, eu acho que talvez eu tenha que fazer isso também, né? Falar mais sobre isso. Eu Também passo vem... quase 20 anos sem falar, nunca contei. Aí, de 5 anos para cá, eu comecei a contar, porque faz parte das minhas memórias. E eu refiz minha vida, viu, lindamente. Sim, eu também Mas consegui... você pode refazer sua vida o que for, mas as porradas ficam, né? Fica. As marcas sempre ficam, né?
Pois é, eu costumo pensar assim, Uhum. que a saudade, mesmo essa saudade que traz e faz a gente chorar na lembrança, é a única coisa que a gente tem de quem foi. Se essas memórias forem embora, eu não vou ter mais nada, eu quero lembrar, né? A dor vai passando com o tempo, dá lugar a essa saudade gostosa, a gente, né? Mas é dureza mesmo, não é mole você perder uma Estou pessoa amada. curiosa para ouvir Ana Rosa recitando Cida. Estou Vamos aqui lá, contando os tentar. minutos. Eu Adoro tenho. Cida e adoro a declamação de Ana Rosa, a voz dela, a Ela é suavidade das maravilhosa. várias poesias. E eu desde sempre fico, vai, vó, fala isso, porque na voz dela ganha um encanto e ganha uma força, né, que eu não consigo interpretar dessa forma, e isso me leva para outros ambientes. E as poesias de Cida são maravilhosas, Vai, né? me chama de vó de Vamos, novo, vó. Bianca. Vai, que eu Ai, vó. adoro. É, minha gente. Ai, vó. Vou, Recita vou. Cida. Vamos lá. Milena. Gosto quando Milena fala dos homens que comeu durante a noite. É a única voz soante nesta cantina de repartição, onde todos cantam. Do filho drogado, do preço do pão, do sapato carmim exposto na vitrine, da rua Cicrano de tal, do bairro, de Casa Amarela, onde você pode comprar e começar a pagar apenas em abril. Sem a voz de Milena, o café desce amargo, não tem esse mais não. O caminho da faca, parte em arco rumo ao corpo amado. Flecha a fera, exposta a chaga. Cruza a dor, o sonho escuta. Zunido a lâmina, flamejante alcança. Artérias e vasos, aquedutos, pontes. Parte em seta, rumo ao corpo amado, serena ira ao amor alcança. Desdobra a carne, desnuda a veia, instala certeira a eternidade, para qual âncora. Dentro do corpo amado, ferina flor, ao corpo planta. Cida Pedrosa. Mulher, tu é muito rica, viu? Que coisa linda. Mulher, tu é maravilhosa. Cida, que riqueza. Deixa eu ouvir mais um contigo. Quer declamar mais? Rica é tu que sabe dizer poesia. Meu avô, ele escrevia, né? Então, ele escrevia e eu tinha, assim, era pequenininha, me lembro, em 7 anos, ele sentava e dizia, eu vou ler a poesia que eu escrevi. Aí ele lia, ele fazia altas leituras. E aí eu ficava bem atenta ali. E quando ele ia para a minha cidade no interior, lá em Areia, que eu cresci na Paraíba, ele fez amizade com a cidade inteira. Todo dia ele almoçava e jantava fora de casa, na casa de alguém, só vivia dos convites. E quando a gente chegava nos barzinhos, no estabelecimento comercial, mercearia, qualquer lugar, ele galanteava o mundo com poesia. Ele era declamador, então ele chamava a atenção ali de todo mundo para as poesias que ele dizia, que ele declamava as poesias dele, né? É uma pena que minha tia tem esses escritos todos, e ela tem vontade de fazer um livro, mas também não abre, não entrega, está guardada, 7 chaves, não sei para quem. Né? Não faz, mas a gente pode ler, pode dizer, pode escrever aqui, e botar numa legenda de foto que seja, né? E meu pai pegou esse prazer de escrita, e desde que eu me entendo por gente, pai se corresponde por carta, com gente do mundo inteiro. Eu me lembro dele indo para o correio com uma coisa assim, ó, de carta. Escrevia naqueles papel fininho, o bolo desse tamanho, as cartas enormes, coisa mais linda. E ele me deixava ler essa poesia. Mas meus irmãos não gostavam, né? Vai ler sozinha, não sei o quê. E aí um exercício é esse, que eu digo muito aqui, porque o Ternuras, por que eu não me preparo, Cida? Porque geralmente, segundo horário, a gente faz um sarau.
Aí muita gente, olha, eu tenho me emocionado tanto com isso, tem dito, eita, eu tirei, Ana Rosa, por causa do último programa, da gaveta os meus escritos antigos, e perdi a vergonha, vou vir aqui dizer, né? E vem e diz. E aí rola um sarau bem gostoso, depois, assim, quando acontece, né? Então, sempre tem alguém, às vezes tem 5, 6 aqui nessa sala, e a gente lê poesia, escuta música, e divide essa história um pouquinho, sabe? A gente se olha, diferente de live, né? Aqui, que a gente pode trocar. Live é um DVD, né? Que engraçado que hoje, eu acho que foi Isabela, como é o nome, meu Deus, dela? Daqui da Isabela psicanálise. Crivari. Pronto, ela falou sobre DVD, que é um formato bacana, que eu acho até que também pode abraçar, principalmente quem não tem internet, pode ter DVD, né? Mas eu nunca assisti um DVD, eu sempre ouvia, botava, mas não via o show. E aí, nessa pandemia, eu também não consegui trabalhar com essa história de gravar vídeo e mandar para os saraus. Aí, quando eu fui ver o formato do sarau, eu não achava muito, então eu não me adaptei. E aqui eu gostei disso, da troca. É isso. Bora ouvir mais poesia de Cida? Eu aposto que tem gente querendo. Darinha, deixa eu te dizer um negócio. Tu falou sobre essa poesia, né, Sim, que do seu pai. É seu pai ou do seu avô aqui, que os escrevia? dois escrevem, Os mas quem dois. Eu, estava... le- eu lembrei de uma amiga da gente aqui, algumas pessoas aqui conhecem, que é Duda Moreira. Duda é atriz e Duda, depois da morte da mãe dela, era muito apegada à mãe dela, a mãe dela já morreu com certa idade. E Duda pegou um livro que achou dela, não sei, um dia, tipo um diário, e Duda transformou isso num espetáculo que ficou simplesmente maravilhoso. Ela levou isso para o teatro, né? Para umas salas pequenas, onde ela recitava e lia os textos da mãe dela, e ficou a coisa mais linda do mundo. Que coisa Era só linda, isso, me fez pensar do que você falou da sua família aí. né? Lindo isso. Resgatar. Quando ela falou das cartas, minha mãe escrevia cartas muito bem. Minha mãe nunca foi à escola, aprendeu a ler com uma tia, mas ela escrevia muito bem o conteúdo das cartas. Tinha todo o erro do português do mundo, mas isso não era importante. O importante era o quanto eram lindas as cartas. E eu guardava cartas dela. E quando você falou que seu pai escrevia cartas, eu achei a coisa mais linda. Isso dá realmente um espetáculo. Isso é escrever cartas é uma arte tão grande quanto fazer poesia. É, eu acho também que é uma arte. E são lindíssimos os textos do meu pai, lindíssimos, assim, as cartas que ele escrevia. Então, foi por isso que eu também comecei a fazer aquela história no interior, tinha muito isso, caderno de pensamento, né? Você escrever a poesia, botar a figurinha, desenhar, colorir, né? Esse foi meu contato. Hoje, eu agradeço muito ao rap, ao slam, que eu acho que é o que tem mais deixado o jovem em contato com a poesia, com a palavra dita, né, falada. Eu Tá acho, certo? eu acho que é muito rico aquele movimento, eu agradeço muito. Inclusive, quando a gente apresenta os outros contextos de poesia, eles são muito mais abertos a receber, a se envolver. Quantidade de jovem que me segue, que eu mando áudio de poesia, sabe? É grande. Inclusive, aqui eu também, para ensaiar, antes da pandemia, eu botava os amigos dos meninos tudo sentado para testar a graça das poesias, sabe? Tá certa. O Tem que tarde jovem testar. todo dia para ouvir. Quando a gente diz um cu, todo mundo treme, né? Mulher não pode falar putaria, né? Mulher não pode ter língua suja. E Cida, tu também escreve, né? Uns textos, umas poesias eróticas com Escrevo muito eroticidade. erótico. Isso. Escrevo. Isso é uma pancada muito especial na minha poesia. Eu tenho uma poesia bem erótica. E assumidamente erótica desde sempre, desde o primeiro livro. Eu tenho As Filhas de Lilith, que é um livro, que é um abecedário feminista, né? Uhum. que abre com um poema que eu gosto muito, que se chama Angélica, que é meu anjo da Anunciação, que diz assim: o pênis
O pênis de Angélica era de plástico. Passou a vida a esfregar-se no espelho. Eis a sina. Mulher ou homem? Injusto desígnio para quem precisa-se inteira por dentre as coxas. Voz rouca sob os lençóis, desejo de iguais. Porra, bucetas também são objeto de encaixe. Vou logo aproveitar aqui para fazer um convite. Se quiser separar umas poesias eróticas para me mandar, para eu fazer um chá de buceta da Cida. O chá de buceta é um podcast, né? Eu mando os áudios para Tico com as poesias declamadas e Tico faz uma montagem. E eu acho que vai ficar uma coisa incrível isso. Adoro. Já quero, o chá de buceta da Cida. Adoro, 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 adoro. Quantos poemas tu precisa? Geralmente é meia hora de poema, porque antes eu comecei assim, eu botava 3, 4 poesias e o resto era música. Aí a primeira, fiquei com vontade demais. Aí eu falei para Tico, estão me pedindo mais poesia. Aí ele botou uns 15 minutos de poesia, porque é 1 hora o set, né? Aí depois, não, a gente quer mais. Aí ficou meio a meio, então geralmente dá uns 15 minutos de poesia, sabe? Aí varia, porque, por exemplo, você pode dizer uma fadinha lésbica, a Filó, de Hilda Hilst, ela já é 4 minutos de poesia. E às vezes você pode dizer Adélia Prado como... Depende do tamanho, né? Objeto de Amor. Objeto de Amor é uma poesia bem curtinha de Adélia Prado. Acho que ela diz assim... não vou me lembrar agora, não. Deixa para lá. Já eu me lembro e digo. Diz outra, Cida, para a gente. Ana Rosa, imagina a gente fazer um especial de Hilda com Cida aí. Nossa Senhora. Nossa, perfeito. Vamos fazer esse Eu convite amo aí. A gente tá para fazer um especial de Hilda Rios já faz um tempo, e olha aí, ó. Vamos conectar Cida nesse momento também, nesse dia. Sim, fazer mais coisas. Tem um poema meu que tem um poeminha meu que eu digo assim: meu amor, desde já te informo, durmo de pernas abertas e a cada lua te espero para plantar girassóis. Eita! Adoro essa poesia. Muito bom plantar girassóis. Muito bom, que se plantem girassóis. Amada, ou amada, amada, ou amada. Quando eu estou cansada, eu fico mais safada. Eu estou muito cansada. Amada, ou amada. Alguém disse que teu sexo é flor? Amada, amada. Eu digo que teu sexo é fronte. Teu sexo, amada, teu sexo é sal da terra, a abelhar-se em minha boca. Abelhar-se. Maravilha. Isso é maravilhoso. Abelhar-se, maravilhoso. Esse verbo é maravilhoso. Maravilhoso. Igual a Ionap. Gosta... Eita, desligou teu microfone, Cida. É o que tu dissesse? Oi. Não, é porque essa coisa de abelhar-se, né? De tornar mel na boca, o sexo. Exatamente. Eu aprendi com o Ionap. De polinizar várias flores, né? De polinizar vários ambientes. Exatamente. Eu aprendi com o Ionap. Polinizar, ressignificar, transformar. Ressignificar, transformar e botar para dentro. Foi internalizar. Foi flordelizar. Eu acho isso incrível, que é tornar-se flor de lis. Ionap, o Mário, estava me ensinando essa palavra, eu achei demais. Hilda também inventa muitos termos, né? Você for procurar, por exemplo, as formas que Hilda chama Deus. São assim, porco poeta,
sabe? Aquele decantado e mudo, e surdo, aliás, aquele decantado e surdo. Os nomes que ela dá a Deus e as palavras que ela inventa, é muito inventivo isso também. Mara estava aqui me pedindo um poema bem quente, aí eu me lembrei do de Adélia Prada. De tal ordem é e tão precioso que devo dizer-lhe que não posso guardar sem que haja em mim uma sensação de um roubo. Cu é lindo. Fazei o que puderdes com esta dádiva. Quanto a mim, dou graças pelo que sei agora. E mais que perdoo, eu amo. Adélia Prado. Então, Adoro esse poema, adoro esse poema. é muito gostoso, né? E depois que ela disse que é linda, é como se ela tivesse aberto a porteira para todas nós dizer o que quisesse. Pois é, e o engraçado é que a gente tem lá atrás Safo, que teve os escritos queimados, né? A gente teve lá atrás Anaís Nin também, que passou por cima de muita coisa aí, de uma mulherada quente, assim, que numa época... Olha, todas as épocas que a gente vivenciou, por mais difíceis, a gente tem mulher fibrosa, né? De muita fibra mesmo, de muita vontade de falar. E eu não sei se tu percebe isso, Cida, na tua trajetória, de que há, sim, uma dificuldade, não para mim, porque eu acho que é o jeito da gente mesmo, mas para receber a poesia erótica, né? Uma confusão, às vezes, até dentro do próprio ambiente poético, né? Da nossa imagem, por ser, digamos assim, uma boca suja, né? Como... Eu não sei se você também se deparou com isso nos seus movimentos poéticos. Sempre, o preconceito comigo, sempre. Os poetas são muito machistas, achar que não são, o machismo é estrutural e está em todo canto, inclusive na literatura. Exato. A gente tem dificuldade de compreender, porque a gente chega com o nosso coração de mulher e de poeta em aberto. Eu sofri muito preconceito e ainda sofro, sabe? Antes eu era a mocinha debochada, agora eu sou a velha safada, entende? Então, assim, essa coisa é sempre colocando dentro de um parâmetro, e eu nunca escrevi dentro do parâmetro, e eu acho extremamente importante a gente falar sobre os nossos corpos, sobre os nossos prazeres. A Odailta Alves acabou de escrever um livro na pandemia também, o ano passado, que se chama Pretos Prazeres. Isso, Pretos Prazeres. Pretos Prazeres. Eu escrevi o prefácio. É um livro maravilhoso. É uma mulher negra dizendo do seu prazer, da forma que sente, sabe? Eu acho que essa coisa da gente estar falando sobre nossos corpos é uma coisa revolucionária. Em todas as épocas quiseram nos aprisionar, né? E eu acho isso muito bacana. Verdade. E nessa liberdade toda, porque a gente acaba ouvindo o ploc-ploc no teu grelo, nas músicas, né, que os jovens escutam, muito sexistas, machistas. Há uma diferença na postura da menina, porque as meninas hoje não são também como a gente ensinadas hoje em dia a serem delicadas com a cantada nojenta do outro, né? A gente tinha que ser sutil, delicada. Umas de nós não seguimos, mas nós fomos. Então, mesmo com essas músicas, a gente vê que é muito mais fácil uma menina que vive nesse ambiente, um adolescente, uma jovem, conseguir se impor ao não, dizer ao não, embora esteja consumindo uma música que realmente não é positiva. Uma coisa que está falando bem ou ajudando a gente, né? Então, diante de ver esse consumo, que tudo bem também ouvir um ploc-ploc no teu grelo, mas desde que tu conheça o outro lado, a outra forma de falar de sexo. E foi aí onde eu escolhi a poética erótica, para mostrar aos meninos aqui em casa, que eu tenho 2 jovens,
que existem outras formas de falar sobre sexo, engraçadas e intensas, e, né, várias maneiras aí para você percorrer, que não seja só essa coisa de degradar mesmo, de nos colocar numa posição inferior aos homens, que tudo bem também, porque são tantos os gostos que a gente tem, né, dentro da sexualidade. Tudo bem também, porque às vezes a gente vê assim, no movimento feminista, muita mulher esbravejar que o lugar de mulher é em qualquer canto, mas também critica e julga aquela mulher que se prostitui, critica e nem quer entender as razões. Critica e julga aquela mulher que sustenta um homem, e é isso, eu acho que... E critica e julga aquela mulher que gosta de puxão de cabelo, sufocamento, e rolo engasgando a garganta, entende? E você não sabe o que é que as mulheres podem gostar, entendeu? A amplitude disso é muito grande. Não é só você batalhar para derrubar o machismo, é também batalhar para que cada um tenha o seu jeito de gostar das coisas, sabe? Nem tudo no gosto é moldado, tem sabor nas coisas também, né? A gente debate muito isso pós-chá de buceta na Cafuné, porque às vezes você se depara com umas poesias em que a voz é feminina, que para mim poesia não tem gênero, depois que ela sai do obreiro, ela é obra. Eu gosto de separar isso. Então, um homem que escreve uma poesia com uma voz feminina, lá nos anos, sei lá, atrás, e bota dentro dessa poesia o machismo dele, que ele convive, e ele pode também estar simplesmente descrevendo o que vivenciou com a mulher ali, como, por exemplo, o Cantares de Sulamita, de Dalton Trevisan, que eu não sei se você lembra dessa poesia, em que ela pede, eu vou morrer, se você não me der um beijo, não morder minha bunda, não me estuprar agorinha mesmo. E aí vem aquela... Óbvio que uma mulher que está pedindo tudo aquilo, ela não está falando do estupro desses que a gente se depara. Óbvio que também talvez ele tenha usado essa palavra por ser homem, mas eu já discuti essa poesia com mulher que já disse isso ao homem, né? Então, assim, a gente tem que quebrar tabus falando sobre isso. Agora, vê, eu acho que eu conheço. Dalton Trevisan, ele está vivo, nem sei. Ele era bem machista. Era bem machista. Sim. Bem machista. Ele tem textos muito machistas, muito pesados. Eu gosto muito da obra dele, adoro o Vampiro de Curitiba. Então, assim, você pode ter uma mulher que diga me estupre, mas se fosse uma mulher que estivesse escrevendo, provavelmente ela ia dizer me fode. Com certeza. Mas o que não é, eu não quero nem me prender a essa questão da palavra em si que ele utilizou. Eu sei dessa história, que ele, como Nelson Rodrigues, como tantos outros escritores, né, machista pra caramba, né? A gente lê assim e às vezes você pensa 2, 3 vezes se está a fim de botar aquilo na tua voz, entende? O que eu estou querendo falar nisso tudo é que há mulher para tudo, há gosto para tudo. Claro. Né? E que a minha posição na poesia erótica não é dizer só o que eu gosto. Eu trago muito Glauco Matoso, eu acho importante a poesia dele, mas não é o tipo de poesia erótica que, assim, eu me identifico, por exemplo, como a de Hilda. Entende? Tem porque isso. ele é muito escatológico, né? Muito. E a poesia erótica antiga é muito mais escatológica, né? Ela fala de peido com amor. Sim. E hoje peido é uma coisa nojenta. Às vezes os casais têm vergonha de soltar um peido sem querer do lado do outro, né? Isso existe. Sim. Né? Eu conheci um rapaz que se separou 20 anos de casado porque o marido se levantava para se maquiar, se arrumar o cabelo para quando ele acordasse ele está pronto. E eu não lhe vejo feio, eu quero ver... às vezes, eu não quero ter essa pressão de estar sempre bonito, não quero que você... E ele não aguentou esse processo, 20 anos de casado, tendo que se arrumar para estar, né? Essa higienização do sexo, assim, também gritante. Tudo isso eu acho que vale a pena a gente resgatar, né?
nessas poesias antigas para discutir agora, né? Para debater agora. Traz mais, Cida. Das filhas de Lilith. Eu cheguei a assistir alguns documentários, mini documentários, né? Desse poema, desse livro. Queria ouvir mais um. Eu também. Começou com a Angélica. Mais um, não, mais um bocadinho. A gente tem mais uma hora aí pela frente, é isso, Bianca, porque a gente pode aqui... Eu não aguento Não, eu sei, Cida. Não, você não. Aqui, nosso Cine Jacaré acabou. Aí vai começar já acabou, Cida, a gente não precisa. Obrigada mesmo. Você pode encerrar a qualquer hora. Quando você disser, Ana Rosa, quero ir embora, já deu. Foi maravilhosa a sua presença aqui, foi maravilhosa. Eu estou colocando, venha mais vezes. Nem se apegou muito cansada. Nem se amanhã. Eu estou colocando para o público que, se quiser, a gente pode enrolar um ciclo. Porque vai continuar mais uma hora de programa, né? A rádio continua 24 horas. Eu queria... Que a gente pode abrir também para quem quiser dizer poesia, depois da participação de Cida, que ela vai precisar ir. Aí a gente pode continuar com poesia ou pode ouvir um set musical. Aí, vamos ouvir mais um pouquinho de Cida, então, para a gente encerrar com ela. Eu queria me desligar aqui. Eita, eu abri aqui no Elisa. Elisa sempre quis fazer amor com Deus. Na igreja, enquanto todos rezam contritos, com a alma atada aos cânticos, sua cabeça viaja pela beleza dos anjos. As andarelas iluminam os cardeirinhos do teto, próximos ao cajado do pastor. Elisa admira o rapaz jovem, só cabelos e olhos, tão azul, tão doce, tão próximo a este filho de Deus, cercado de ovelha e longe da cruz. Quando todos se ajoelham, cabeça para o chão, pecado nas mãos e perdão na boca, Elisa, de olhos quase infantis, olha para o alto e se perde naquele teto povoado de ovelhas próximas ao cajado do pastor. Se Lilith tivesse sido lançado hoje, ia ser proscrito por a turma de Bolsonaro. Nesses tempos tão bicudos. Estamos chegando perto disso, né? Daqui a pouco tem nossas coisas censuradíssimas por aí, se a gente não continuar sem rédea. A verdade é essa. Eu sou só gratidão, viu, de você ter num horário tão tarde, estar aqui com a gente. Obrigada, Bianca. Obrigada, meninas. Beijo. Quer dizer que você é essencial, suas palavras são essenciais, é um tesouro nosso. Nós somos. É uma honra aqui para a gente ter você presente nessa roda, viu? É uma honra. Maravilhoso. Fico ao dispor, viu? Beijo grande. Obrigada. E boa luta aí nesse mandato. Obrigada. Boa luta. Boa luta. Boa luta para vocês também. Saúde, minha amiga. E aí, coisa linda, Jesus. Vai começar. Olha, mais que chato. Uma hora. Tá de buceta especial dia 11 aqui. Foi meio no improviso hoje, né? Mas foi lindo, está sendo lindo isso. Foi. Gente, eu vou abrir aqui para perguntar, Bianca, se a galera quer ouvir música, porque hoje foi muitas horas de papo, né? Foram horas. Acho que 3 horas. Temos uma DJ aí à disposição, né, Claudinha? Rossana me fez uma pergunta. Ela peguei agora. Rossana queria botar uma música, Claudinha. Ela queria ouvir Elisa. Bota! Gainsbourg. Abre o microfone aí. Vou colocar uma música. Como é o nome? Gainsbourg? Vou colocar uma música para fazer o link aí com esse... Sérgio Gainsbourg, para fazer o link dessa música aí, desse poema Elisa, eu vou colocar a música